Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Beleza, nós vamos entrar em eletricidade. E a eletricidade é um dos tópicos que mais cai no vestibular, tá? Normalmente costuma ser 3 questões. Eletrostática, elétrons, estática, equilíbrio. Ou seja, vamos estudar o equilíbrio das cargas nesse tópico. Elerodinâmica, dinâmica, movimento, elétrons. Vamos estudar as cargas em movimento através de uma coisa que vocês provavelmente já ouviram falar, que é chamada de corrente elétrica. E depois o eletromagnetismo, onde nós vamos estudar as propriedades magnéticas da corrente elétrica, do fluxo de cargas. Elas geram um efeito muito parecido com o do ímã, e a gente vai estudar isso, através do eletromagnetismo. Eu vou fazer uma introdução, essa introdução ela é pré-requisito para qualquer um desses 3 tópicos. Bom, essa introdução ela é vou falar um pouquinho sobre carga elétrica e vou falar sobre 2 elementos extremamente importantes para a eletricidade. O que é isso aqui? Fio metálico. Você, pelo menos, deve estar vendo 2 pontas e depois o resto tudo em azul. Essas 2 pontas, é claro que ela está lá no interior da parte azul, é o chamado o quê? Condutor. E essa parte azul que reveste é o chamado para quem já tem uma noção, condutor e isolante. E eu te pergunto, qual dos 2 que é mais importante para a eletricidade? Oi? Eu te digo que os 2. Não se faz eletricidade sem nenhum ou outro. Se você não tivesse o isolante, você, primeiro, não teria segurança. Segundo, você perderia toda a eletricidade para a Terra. Por exemplo, os cabos de alta tensão que vão lá na rede elétrica, eles não estão ligados diretamente no poste. O poste é mineral, que conduz a eletricidade. Se eu ligasse o fio energizado lá, a carga elétrica fluiria para a Terra. Veremos em breve que a Terra ela é tanto doador quanto receptor de elétrons. Já ouviram falar do fio terra? Fio terra elétrico. Então, ele é extremamente importante, porque a Terra, devido ao seu imenso volume, quanto maior o tamanho do objeto, quanto maior o volume, mais fácil ele retém carga elétrica. Então, se eu ligasse o fio diretamente no poste, você perderia a carga elétrica para a Terra. O fio, ele vai até o poste, quando chega no poste, tem uma peça, uma cerâmica. Ele é amarrado a aquela cerâmica isolante. Então, não se faz eletricidade sem as 2 coisas. Os 2 são importantes, condutores e isolantes. Beleza? Bom, como é que começa a eletricidade? Ela começa da seguinte maneira. Falando da matéria, um pouquinho da estrutura atômica, tá? A matéria é tudo que nos envolve. Eu sou matéria, você é matéria, essa câmera é matéria, o celular é matéria, a porta é matéria, ou seja, tudo é matéria. Antigamente pensava-se que a matéria era formada por bolinhas indivisíveis chamadas de quê? Átomos. Você tinha lá 2 bolinhas de gude e elas estavam ligadas umas às outras. Isso eram os átomos. Por muito tempo acreditava-se que os átomos eram indivisíveis. Verdade isso? Não, os átomos são divisíveis em quê? Partículas. E as partículas do átomo são principais: prótons, elétrons e os nêutrons. E essas partículas imperaram durante um certo tempo, e por muito tempo elas foram o último estágio da matéria. Só que, por volta dos anos 1800, com uma evolução tecnológica gigantesca que ocorreu nesse século, com muitas mentes brilhantes trabalhando a estrutura atômica, descobriram que, na verdade, essas não eram as únicas partículas do átomo. Existiam ainda outras subpartículas, chamadas subpartículas atômicas, ainda menores, às vezes, do que essas. E essas subpartículas atômicas hoje, elas fazem parte de um estudo que é da física moderna. Então, entre essas partículas você tem neutrinos, quarks, pions, muons,
Hoje nós temos uma quantidade razoável de subpartículas atômicas. A eletricidade convencional, que é a que eu vou trabalhar com vocês, para por aqui. Ou seja, para estudar a eletricidade convencional, que é essa que vai para a tua casa, que é o objetivo desse curso, a gente fica por aqui. E nós vamos trabalhar essencialmente com dois tipos de partículas, prótons e elétrons. Bom, a química costuma dizer que o átomo é mais ou menos assim. Você tem uma região bastante condensada, onde praticamente toda a massa está concentrada, que é o núcleo. E nesse núcleo você tem duas dessas partículas, que são os prótons e nêutrons. E numa região periférica ao núcleo, você tem uma coisa chamada eletrosfera, você encontra os elétrons. O que acontece? Esse modelo do átomo é muito parecido com o modelo do sistema solar. Você tem lá o Sol, a maior parte do sistema solar concentrado, a maior parte da massa do sistema solar concentrado ali, e você tem os planetas orbitando o Sol. Então aqui é bem parecido. É como se o núcleo fosse o Sol, onde nós temos a maior parte da massa do átomo, e os elétrons na eletrosfera como se fossem os planetas. Então esse é um modelo fácil de ser compreendido como a coisa funciona. A gente vai aceitar esse modelo. E aí acontece o seguinte, tudo que é matéria é formado por uma coisa chamada o quê? Elemento químico. Os elementos químicos, eles foram sendo, nesse século, por volta aí dos anos 1800, eles foram sendo descobertos na natureza e hoje nós sabemos que cada elemento químico da tabela foi produzido numa estrela. Inclusive os nossos elementos químicos. Nós temos carbono, nitrogênio, oxigênio, cálcio, temos uma quantidade enorme de elementos químicos e esses elementos, eles foram sintetizados em estrelas, em explosões de supernovas. E aí vem o seguinte, que espalha esse material pelo universo, né? E aí vem o seguinte, esses elementos químicos, eles são descobertos aí mais ou menos nesse século, muitos deles, e outros são até sintetizados por nós. O fato é que se você pegar a tabela química e dividir em 3 partes, nós temos 3 partes importantes. Do lado esquerdo dela, você tem os chamados metais. Os metais, aqui você tem cálcio, sódio, mercúrio, cobre, ferro, níquel, ouro, prata, um monte de metais. Eles vão ser a base para a condução da eletricidade. Por exemplo, esse fio aqui é fio de cobre. Os elementos do lado direito, que são os não metais, onde você tem oxigênio, carbono, nitrogênio, eles vão ser a base para os isolantes. Aqui no meio nós temos os chamados semimetais. Eles são importantes porque não só fazem parte da física moderna, mas a eletrônica trabalha muito com esses elementos. E uma coisa importante, a eletricidade está dividida em 2 ramos, eletrônica e eletrotécnica. A eletrotécnica é o que nós vamos estudar. Quem for para engenharia aí mais tarde vai ver que vai ter que optar por um desses 2 cursos. Você começa a base da engenharia e aí depois você vai ou ramificar para a eletrônica ou para a eletrotécnica. Engenharia elétrica só, né? Sim, engenharia elétrica. Tá? Que aí a eletrotécnica é a parte de produção, geração e distribuição de energia, que é o que a gente vai estudar nesse curso. A gente não vai entrar na eletrônica aqui. Tá? Agora, lâmpada, geladeira, ferro elétrico, tudo isso faz parte da eletrotécnica, que é o que a gente vai estudar aqui, são os resistores. Beleza? Então, nós vamos estar falando principalmente desses caras, metais e não metais, os condutores e os isolantes. Os semimetais a gente pouco vai trabalhar, que é o silício, germânio, galho, entre outros. Então essa é uma noção para vocês entenderem onde que eu vou estar. Detalhe, muito importante, a eletricidade é assim, cara. Para você aprender eletricidade, para quem não sabe nada, tem que ter muita paciência. Não só quem ensina, mas quem também aprende. Por quê? Imagine uma colcha de retalhos. Você faz a colcha e você vai colando os retalhos. E aí, a eletricidade é assim. Só que cada retalho que eu vou definir aqui, quando eu for para o próximo, ele depende do anterior. A mecânica às vezes tem muito disso também, mas às vezes dá para você estudar alguns tópicos sem depender de outros. A eletricidade não dá. Isso gera uma certa dificuldade.
Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um elemento aqui, por enquanto metálico, um dos mais importantes para a eletricidade, que é o cobre, símbolo Cu. Se você pegar o átomo de cobre, símbolo Cu, ele tem número atômico 29. Da química, quando você aprendeu, o que significa isso? Que ele tem 29 o quê? Prótons no núcleo e tem 29 o quê? Elétrons na eletrosfera. Se eu colocar lá os seus 29 prótons no núcleo, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Você sabe que os elétrons estão distribuídos em camadas. A primeira camada eletrônica suporta quantos elétrons? 2. 1, 2. Tenho 29 para distribuir, vou precisar da segunda camada. Quantos elétrons suportam a segunda camada? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 na primeira com 8 na segunda já deu quanto? 10. Vou precisar da terceira camada que suporta quantos elétrons? 18. Tenho 29, já tinha sido 10, faltam 19, certo? Então vou colocar os 18. 1, 2, 3, 18. 2 na primeira, 8 na segunda, 10, com 18 na terceira, 28. Estou precisando de mais uma camada. Quantos elétrons suportam a quarta camada? Só precisa de um. Só precisa de um, mas a camada suporta quantos? 32. Vou destacar essa última camada. E vou colocar lá o meu elétron. Moçada, esse elétron da última camada, ele é chamado de elétron livre. Por que elétron livre? Porque ele é facinho, facinho. Qualquer ticozinho de energia que você dá, ele sai dali. Isso acontece com os metais, que em geral tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Você pega o alumínio, 3 elétrons na última camada. Você pega o ouro, 1 elétron na última camada. Você pega o cálcio, 2 elétrons na última camada. Então, esse elétron é o elétron da eletricidade. É com ele que eu vou estar trabalhando. Com esse cara. A usina hidrelétrica, uma pilha, um gerador qualquer, gera uma força suficiente para deslocar esse elétron. Esse elétron em deslocamento transporta energia. Vamos falar disso daqui a pouco. Essa é a função da eletricidade. É transportar energia elétrica para um aparelho funcionar. Essa lâmpada, que não está acesa, vou até ligar, ela consome energia elétrica. E essa energia vem de algum lugar. Vem lá da usina hidrelétrica, que você tem energia hidráulica numa queda que rotaciona uma turbina. Então você tem potencial hidráulica virando cinética rotacional, que gira uma turbina que está ligada a um grande ímã e a uma grande bobina. Falaremos disso no eletromagnetismo. Você vai entender como é que isso funciona. Então, moçada, esse é o elétron da eletricidade. Se essa lâmpada está funcionando e ela tem corrente elétrica nesse momento, a corrente elétrica nela é o movimento desse elétron. Se você pegar o átomo de zinco, o próximo na tabela química, ele tem número atômico 30. O que ele tem diferente do cobre? São 2 elétrons na última camada. Muito bom. Isso quer dizer que se eu fizesse um zinco, eu teria um movimento de quê? De 2 elétrons por átomo de zinco. Isso faz dele melhor condutor do que o cobre? Não. O número de elétrons livres não é fator determinante para ser melhor ou pior condutor. Veremos isso um pouquinho mais na frente. O melhor metal condutor de eletricidade é o ouro. Ele tem 1 elétron na última camada. O alumínio tem 3 e você pode fazer fio de alumínio. E não é tão bom quanto o ouro. Isso está ligado a um outro fator, que é o espaçamento dos átomos na composição da matéria. Falo disso um pouco mais tarde. Outra coisa importante. A usina hidrelétrica ela gera força para tirar esse elétron dessa camada. Ela não gera força para poder mexer nas camadas mais internas. Da química, vocês devem ter aprendido que quanto mais você aprofunda, mais energia você tem que desprender. Então, a força que é feita lá é suficiente para tirar esse elétron. Não vamos trabalhar com camadas mais internas. Um detalhe extremamente importante. Se, à medida que você vai aprofundando no átomo, a quantidade de energia vai ficando cada vez maior para desprender isso daí, imagina chegar no núcleo. Envolve energia núclea? Esquece. A eletricidade convencional não vai trabalhar com... Não vamos trabalhar com essa... Cuidado para não fazer confusão de uma usina que produz energia
elétrica a partir de energia nuclear. É outra coisa, eu estou falando a quantidade de energia para poder mexer nesse elétron aqui. Então, assim, quanto mais você vai aprofundando no núcleo atômico, mais energia você gasta. Então, a gente não vai mexer no número de prótons do corpo. Sempre elétrons livres. Isso é fato. Ficou claro? Moçada, para você ter uma noção do que nós vamos estar trabalhando, preste atenção. Vamos supor que eu pegue um alicate e corte essa pontinha aqui desse fio de cobre. Essa pontinha. Isso deve dar aproximadamente 1 grama de cobre. 1 graminha. Moçada, essa 1 grama de cobre tem por volta de 10 elevado a 21 átomos de cobre. Você tem uma noção do que é 10 elevado a 21? Não tem, não? Eu vou te mostrar. É 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fá, zeros à frente. Moçada, que número é esse? Vamos lá. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 1 grama de cobre tem por volta de 1 sextilhão de átomos de cobre. Aí você fala assim, é possível contar isso? Hoje já é. Microscopia eletrônica e, claro, algumas experiências que foram feitas lá no século XVIII também. Moçada, isso mostra o seguinte, se 1 grama de cobre tem 10 elevado a 21 átomos, quantos elétrons tem um átomo de cobre? Não são 29 elétrons? 10 elevado a 21 vezes 29. Agora presta atenção na pergunta. Quantos elétrons livres ele tem? 10 elevado a 1 grama de cobre, né? 10 elevado a 21 elétrons livres. A gente costuma dizer que a corrente elétrica é uma nuvem eletrônica. Uma nuvem de elétrons. Agora tem um problema. Esse negócio é tão pequenininho, que a hora que eu compenso a pequenez dele com a quantidade, a gente volta para números normais. Você vai perceber isso já já. Mas essa noção ela é importante para você entender o que eu vou fazer aqui. Ficou claro? Muito bem. E aí vem o seguinte. Como eu disse para vocês, as partículas da eletricidade são prótons e elétrons. Essas partículas, elas têm uma origem ainda lá na Grécia Antiga, quando os caras fizeram uma experiência simplória, que era pegar uma resina e atritar com vidro. Lá no grego, resina é elétron, vidro, próton. Por isso, próton e elétron. Essa experiência é famosa, vocês já viram, eu vou falar dela daqui a pouco numa outra aula, que é o processo de eletrização. Quando eu tenho 2 objetos, eles são matéria, eles têm átomos, eles têm prótons, eles têm elétrons. Uma coisa extremamente importante, na eletricidade, o estado natural dos objetos é o chamado estado de equilíbrio eletrostático. Mais um equilíbrio na vida de vocês. E a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. Então ele está neutro. Então, na eletricidade, um corpo está em equilíbrio quando ele está neutro. E neutro significa o seguinte, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Só que tem um problema. Corpo eletricamente neutro na eletricidade, esquece, não existe. A eletricidade precisa desse cara eletrizado. Então eu tenho que trabalhar com corpos eletrizados. E o que é ser eletrizado? É fazer com que o número de prótons fique diferente do número de elétrons. E para isso é muito fácil. Se você pegar 2 objetos como esse aqui, esfregar, só de esfregar, devido à afinidade eletrônica diferente, um rouba elétrons e o outro perde. Então nós vamos começar a ver uma coisa que é o seguinte, a maneira como o corpo está eletrizado. Então, o que acontece? Você vai ter corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Isso aqui vai interessar muito pouco para a gente na eletricidade. O que eu preciso é de corpo eletrizado. Aí a coisa fica legal. Corpo eletrizado é aquele em que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, o que vai interessar para a gente é isso aqui, ó, corpo eletrizado, número de prótons diferente do número de elétrons. E aí, por causa dessa experiência, moçada, ficou
estipulado, essa experiência a gente vai estudar no terceiro capítulo da matéria, que é a força elétrica. Quando os caras faziam esse atrito, que os corpos se eletrizavam, eles percebiam uma força de atração ou força de repulsão. Da mesma maneira que você tem, por exemplo, o pincel, quando ele é abandonado, vimos gravitação ano passado, atua a força-peso, puxa, ele cai. Porque tem aqui um campo que gera uma força o quê? De contato de campo. Força de campo, vimos o ano passado. Gente, Newton 1700, força gravitacional. Moçada de 1800, perceberam o quê? Simetria. Finalmente estava desvendado o problema da eletricidade. Era uma força elétrica devido a um campo elétrico. A carga elétrica gera um campo elétrico. Massa gera campo gravitacional, carga vai gerar campo elétrico. Por isso que quando você atrita, que fica eletrizado com carga de sinal oposto, ou atrai ou repele. Aí vamos ver a diferença, né? Porque a gravidade só atrai, pelo menos por enquanto. Já a força elétrica e a força magnética, você pode ter atração e repulsão. Mas eu falo disso um pouquinho mais para frente. Então, o que acontece? Ficou estipulado que o próton, ele tem uma coisa que a gente vai chamar de carga positiva. Mostrada essa carga como se fosse a massa na mecânica. Carga positiva. Agora, não vai você pensar que se você for lá no núcleo atômico, pegar um próton, vai estar escrito um positivo nele, que não vai estar não. Isso é uma convenção. E o elétron, ele apresenta carga negativa. E ficou estipulado isso, ó, que prótons e elétrons apresentam uma propriedade chamada de carga elétrica, que é isso que eu acabei de falar. Por causa dessa experiência do atrito entre objetos. Então, prótons e elétrons apresentam uma propriedade que foi chamada de carga elétrica. E essa vai ser a primeira medida da eletricidade. Eu vou dar um jeito de medir isso. Moçada, como eu disse, tudo isso surge aí por volta dos anos 1800, com uma série de experiências. Muitas vocês já devem ter visto na química, quando os caras começam a desenvolver a teoria atômica, entender melhor o átomo, e aí vão surgindo os elementos químicos. Então, essa propriedade da carga elétrica, isso vai ter um nome, eu vou chamar isso de quantidade de carga elétrica, que vou simbolizar pela letra Q maiúscula ou a letra Q minúscula. Normalmente, quando você trabalha com grandes quantidades de carga, Qzão, com pequenas quantidades de carga, Qzinho. E aí vem o seguinte, nós vamos arrumar uma maneira de medir essa carga elétrica. Como isso vai ser uma medida, vocês já sabem, física não funciona sem referencial. Quando eu criei a medida comprimento, eu criei um referencial para ela. E foi o metro. O metro é a unidade da medida comprimento. Quando o aluno chega para mim e pergunta assim, professor, quanto vale o metro? Eu te pergunto, essa pergunta faz sentido? Não, o metro não tem valor. A carga elétrica, ela vai precisar de uma unidade, uma referência. E foi feita uma homenagem a um físico francês chamado Charles de Augustin Coulomb, que é dessa época. E a unidade da carga elétrica ficou coulombs, simbolizado pela letra C. Moçada, é como a massa. A massa não é o grama, a unidade primária, aí no sistema internacional o quilograma. Então, o coulombs é uma definição, já eu falo sobre ela, mas ela vai ser, a partir de agora, a unidade da carga elétrica. Olha só, quando você tem um corpo, ele é matéria, ele tem átomos, ele tem prótons e elétrons, isso é fato. Eu vou chutar um valor aqui só para ilustrar. Vamos supor que, é claro que é muito maior que isso, é só para ilustrar mesmo, tá? Vamos supor que esse cara tem, nesse momento, 300 prótons e 300 elétrons. 300 cargas positivas, 300 cargas negativas. Moçada, elas se equilibram. Então ele está no estado o quê? Neutro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma eletrização. E eletrizar é muito fácil. Porque aqueles elétrons da última camada, eles saem facilmente. Então, vamos supor que eu pegue um corpo qualquer e eletrizo. Vamos pegar dois objetos, um A e um B. Então, aqui é diferente, tá? Aqui está o corpo do lado de cá, agora eu peguei dois objetos, A e B. Neutros. E aí eu pego esses dois caras e esfrego. Quando eu esfrego, eles vão trocar elétrons. Um vai perder elétrons, o outro vai ganhar. Devido à diferença de
Afinidade eletrônica, vamos dizer assim. Vamos supor que o A roubou 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons do B. Então o B perdeu 6 elétrons. Eu vou representar ele assim, ó. O que acontece? Ele tem 6 cargas positivas desemparelhadas. E esse cara ganhou 6 elétrons dele. O que eu afirmo? Eu afirmo que esse cara é um corpo, o quê? Negativo. Se ele está eletrizado, então ele possui uma quantidade de carga elétrica. Se esse cara está positivo, então ele é um corpo positivo. Vou ilustrar. Vamos supor que antes do atrito, esse cara tinha 500 prótons positivos e 500 elétrons negativos. Ele estava o quê? Neutro. Esse cara, vamos supor que antes ele tivesse 1000 prótons e 1000 elétrons. Quando eu fiz o processo de atrito, isso aqui foi antes, eu te pergunto agora, quantos prótons tem esse cara depois da eletrização? 500. Não muda, gente. O número de prótons não muda. 500 prótons. Quantos elétrons ele tem? 506. 506 elétrons. Entenderam a jogada? Só que eu só vou destacar os elétrons desemparelhados, eu não vou destacar os outros. E cuidado com o vestibular é maldoso. Ah, o corpo está eletrizado negativamente, quer dizer que ele não tem prótons? Falso ou verdadeiro? Falso. Ele tem prótons. O que acontece é que esses prótons estão neutralizados por outros 500 elétrons. Eu só destaquei aqui os elétrons excedentes. E esse cara, como é que ficou ele agora? O que ele tem? Ele tem agora 1000 prótons continua e 994 o quê? Elétrons. E ele está eletrizado de que maneira? Positivamente. Aí vem o vestibular com gracinha. Um corpo eletrizado positivamente, quer dizer que ele não tem elétrons? Errado. Ele tem elétrons. Gente, aqui não é um átomo. Aqui é uma matéria constituída de muitos átomos. Entenderam a jogada? Moçada, preste atenção numa coisa. Vocês já viram vários sistemas em suas vidas. O ano passado mesmo, nós vimos uma coisa chamada o sistema mecanicamente isolado, lá na dinâmica impulsiva. Eletricidade também tem seu sistema. Esses dois caras juntos constituem uma coisa que eu chamo de sistema. Então, esse é meu sistema. Corpo A e corpo B junto. E uma primeira coisa que você observa num sistema elétrico. Olha que interessante. Se eu considerar agora como um sistema. Quantos prótons o sistema tinha antes da experiência? 1.500. Quantos elétrons o sistema tinha antes da experiência? Beleza. Após a experiência, quantos prótons o sistema tem? Quantos elétrons o sistema tem? Princípio de conservação da carga elétrica. Exatamente. Seria um sistema elétrico isolado, né? Não mecanicamente. Elétrico. Isso. Princípio de conservação da carga elétrica. Isso vai acontecer nos nossos sistemas. Você vai poder usar isso aqui, ó. Quantidade de carga antes igual a quantidade de carga depois. E agora vem a ironia da física. Moçada, lá na mecânica, esse Q, você lembra o que era? Quantidade de movimento. Só que aqui na eletricidade não é quantidade de movimento, é quantidade de carga elétrica. É porque a carga elétrica é simbolizada por Q também, assim como a quantidade de movimento. Mas é isso. Você tem o quê? 26 letras do alfabeto, você tem 280 mil medidas físicas, é claro que vai repetir. Ó, a quantidade de calor também é medida com a letra Q. Como é que você diferencia um físico bom? Vai, vamos ver quem responde corretamente. Como é que você diferencia uma medida da outra? Isso, garoto, pela unidade, é claro. 100 cal, 100 calorias. Q igual a 100 cal. 100 kg metros por segundo, quantidade de movimento.
100 coulombs, carga elétrica. A física é linda, né? Mágica. E aí vem o seguinte. Os caras já sabiam sobre prótons e elétrons há mais de 2000 anos, desde lá da Grécia Antiga. Mas ainda não tinha uma referência. Criou-se a unidade, mas ainda não tinha. O que é essa carga? Aí teve um físico norte-americano chamado Robert Millikan, que teve a ideia de raciocinar mais ou menos como Newton raciocinou para as massas. E aí ele fez um experimentozinho chamado balança de torção, onde ele pôs uma eletrização em duas esferinhas. E aí ele conseguiu mensurar a carga elétrica finalmente, em 1836, se não me engano. E ele finalmente mensurou a carga elétrica. Ou seja, a carga de um próton e de um elétron. Essa carga foi batizada com o nome de carga elementar. Num assunto chamado força elétrica, eu volto a falar um pouquinho dessa experiência. Mas no momento eu preciso disso aqui. Carga elementar. Simbolizado pela letra E. Moçada, isso é a carga de um próton ou um elétron. Carga de um próton ou de um elétron. Carga elementar. E ele achou essa carga e ela foi avaliada em 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Moçada, isso é a carga de um elétron ou de um próton. Os dois têm cargas iguais. Só que tem um detalhe, um é positivo e outro é... Então, por convenção, você vai colocar um mais, um menos aqui. Quando for um próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando for um elétron, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembra da quantidade de átomos num grama de cobre? Não era 10 elevado a 21? Não é uma grande quantidade? O que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? É 0,0000000, um monte de vezes, 16 lá no final. E aí quando você confronta grandes quantidades de elétrons com o valor da carga dele, compara 10 a 21 com 10 elevado a menos 19, o que você volta? 10 ao quadrado, 100. 100 números que nós estamos habituados a trabalhar. E você vai ver que eu vou trabalhar com a carga elétrica assim. Grandes quantidades com algo extremamente pequeno, dois extremos. Confrontou, meiou o negócio. E atenção, que eu não terminei aqui ainda. Olha só como é que funciona isso aqui agora, ó. Esse cara não está eletrizado? Então ele possui uma quantidade de carga elétrica. Se você quiser, pode chamar também quantidade de eletricidade, não tem problema não. Quantidade de eletricidade ou quantidade de carga elétrica. Mais comum, quantidade de carga elétrica. Vamos começar de novo. Vou fazer outros exemplos aqui. Vou fazer várias experiênciazinhas, tá? Não é o mesmo corpo. Vamos supor que você tem um cara eletrizado assim. Positivo ou negativo? Positivo. Falta o excesso de prótons. Você nunca vai dizer excesso de prótons, por quê? Eu mexi no número de prótons dele? Então aqui mais uma coisa. Corpo eletrizado negativamente, o que ele tem? Excesso de elétrons. Você nunca vai dizer falta o excesso de prótons. Isso é pega de vestibular. Corpo eletrizado positivo, o que ele está? Falta de quê? Elétrons. É assim que você vai trabalhar. Então, moçada, corpo negativo, ele tem excesso de elétrons. Corpo positivo, falta de elétrons. Você nunca vai dizer falta ou excesso de prótons. Isso é pega de vestibular, não entre nisso. Então vamos de novo. Dá uma olhada nesse cara. Positivo ou negativo? Positivo. Falta ou excesso de prótons? Pode me corrigir, nenhum dos dois. Falta ou excesso de elétrons? Falta de elétrons. Quantos elétrons estão faltando? Estão faltando um elétron. Você vai representar isso pela letra N. N igual a 1. Moçada, N é um número natural, você está contando. Como é que você conta pessoas? 1, 2, 3, 4. Você não conta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, isso aqui é... Esse N é o número de elétrons ou, em excesso ou falta. N. Se ele está eletrizado com uma carga positiva, então ele possui uma quantidade de carga elétrica, e essa quantidade de carga elétrica é elementar. Ou seja, a
carga dele 9 coulombs. Outro exemplo, dá uma olhada nesse cara aqui. Eletrizado de que maneira? Negativamente. Falta o excesso de prótons? Nenhum dos dois. Falta o excesso de elétrons? Excesso de elétrons. Quantos elétrons em excesso? N igual a 2. Quer dizer que ele não tem prótons? Falso. Significa então que ele tem quantidade de carga elétrica ou quantidade de eletricidade. A quantidade de carga elétrica dele é 2 vezes a carga elementar. Só que você vai usar ela aqui negativa, porque a carga dele é negativa. Esse menos não é do 2. Eu coloquei ele aqui porque isso está multiplicando isso, então eu trouxe o sinal do E para cá. Essa carga daria o quê? Daria menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Mais um exemplo. Suponha esse cara aqui, ó. Eletrizado de que maneira? Estou citando exemplos variados, tá? Positivo. Falta o excesso de elétrons. Quantos elétrons estão faltando? Então, N igual a 3. Se ele está eletrizado, então ele possui quantidade de carga elétrica. E a quantidade de carga elétrica dele é 3 vezes a carga elementar. Positiva. Isso quer dizer que a carga elétrica dele vai dar quanto? 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs e assim por diante. Vamos lá, vamos deduzir a primeira fórmula da eletricidade. Primeira, vocês mesmos vão deduzir. Eu tenho um corpo eletrizado com N cargas. Qual que é a carga elétrica dele? Muito bom. N vezes Z. Primeira equação da eletricidade finalmente chegou em sua vida. Q é igual a N vezes Z. Vamos colocar um mais ou menos, porque a carga pode ser positiva ou negativa. O E vai ser positivo ou negativo. Moçada, agora vem o seguinte, presta atenção. Vou fazer aqui uma pergunta provocativa. Quantos elétrons em excesso há num corpo, sou de exatas, com menos 1 coulombs de carga? Para com regra de 3. A gente está na aula de física, isso não é matemática, não. Quantos elétrons em excesso há em um corpo com 1 coulomb de carga elétrica? A pergunta que eu estou fazendo é mais ou menos assim, ó. Quantos desse cara eu tenho que juntar? Porque, veja, à medida que eu fui fazendo aqui, ó, 1,6, foi aumentando, não foi? 3,2, 4,8. Ou seja, quantos desses eu tenho que juntar para chegar em 1 coulomb de carga elétrica? Põe na fórmula. Qual que é a carga? Menos 1. Número de partículas eu estou procurando. Carga elementar, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você vai achar o número. Menos com menos tomou Doril, sumiu. Daqui você tira que N é igual a 1 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 1 dividido por 1,6, matemática básica, é 0,625. 10 a menos 19 sobe, 10 a 19. Vou melhorar isso. 6,25 vezes 10 elevado a 18. O quê? Eu sabia. Elétrons. Gente, eu estou calculando o número de elétrons. Moçada, mais uma vez, você tem noção de que número é esse? Tem não? Vou te ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá certo. Vamos lá. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Moçada, eu preciso juntar 6 quintilhões, 250 quatrilhões de elétrons para chegar em 1 coulombs de carga elétrica. Ser humano é... Isso aqui é o seguinte, né? Você sabe que isso aqui não foi inventado por nós. Isso é natural. Absolutamente natural. Nós só decodificamos com a nossa inteligência, mas isso sempre esteve aí. Matemática foi descoberta ou inventada? Ela foi descoberta. Ela não foi inventada. A matemática é natural também. Ela está na natureza. Quando eu descubro uma fórmula, a minha capacidade intelectual foi lá e percebeu esse lance da natureza. Muitos dos fenômenos da natureza
estão envolvidos por relações matemáticas simples ou complexas. Eu só tenho que ir lá descobrir. Mas matemática tem muito mais o quê? Tem mais convenção, coisa que tipo, a gente que criou mesmo, que... Aí para poder, vamos dizer assim, ajustar, apurar todas essas descobertas, claro que a gente muitas vezes incrementa uma coisa aqui, uma coisa ali, fazendo algumas convenções, isso é verdade. Em que ano mais ou menos isso foi descoberto? Isso aqui por volta dos anos 1800. Cara, de 1800, quando o Newton começa a fazer todo esse estrago, porque quem começou toda essa brincadeira foi Galileu e Newton, né? Galileu e Newton. Galileu alguns anos antes. Eu acho que a coisa funciona assim, sabe o que acontece? No ano que Galileu morreu, o Newton nasceu. Você não vê nada de suspeito nisso? Eu acho que o Galileu incorporou no Newton, que depois incorporou em outros, que incorporou no Einstein, que depois incorporou em outros, que depois incorporou em mim. Boa. Vamos lá, vamos voltar aqui para a seriedade, vai. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, não precisa se preocupar agora, tá? Essa lâmpada está funcionando e nela está passando uma coisa chamada corrente elétrica. A corrente elétrica, a gente vai ver em breve, ela é simbolizada pela letra I e ela é medida em amperes. Essa lâmpada agora, as quatro juntas aqui, ó, essas quatro juntas devem estar puxando por volta de 1 ampere de corrente elétrica. O ampere, ele é 1 coulombs por segundo. Vamos entender melhor isso. O fio metálico não é cilíndrico? Está aqui. Fio metálico é cilíndrico, sim ou não? A corrente elétrica flui pelo fio. O gerador gera a força, aí não vai sair um elétron apenas, vai sair uma nuvem eletrônica. Essa força faz o movimento de uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica é carga elétrica. Você acabou de ver quantos elétrons tem em 1 coulombs. Então, se eu pegar uma corrente de 1 ampere nessa lâmpada agora, pela seção transversal do fio, seção transversal é um corte aqui do fio, estão passando nada mais, nada menos do que 6 quintilhões, 250 quatrilhões de elétrons por segundo. A cada segundo passa nessa seção essa quantidade de elétrons, esse é o significado da corrente elétrica. Mas não se preocupe agora, eu vou definir isso mais para frente. É só para você ter uma ideia de como isso vai ser usado. Chuveiro elétrico puxa 18 amperes. Então ele puxa 18 coulombs de carga elétrica por segundo. Moçada, cada elétron transporta o seu ticozinho de energia, que a gente também vai estudar, energia elétrica daqui a pouco. Faz uma observação para mim aí, ó. Lembra dos exemplos que estava aqui com 1 próton, 2 elétrons, 3 prótons? Lembra que deu 1,6, 3,2, 4,8? Atenção, a eletricidade convencional não divide o próton, não divide o elétron. Você não vai encontrar 5,2 prótons. Ou você encontra 5 ou você encontra 6. Você não vai encontrar 10,8 elétrons. Ou você vai ter 10 ou vai ter 11. Isso tem um significado que é o seguinte. Você só vai achar a quantidade de carga elétrica que em valores o quê? Múltiplos de quanto? De 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. N é número inteiro. 10 elétrons, 11 elétrons, 12 elétrons. Então isso tem um significado, a gente diz o seguinte. A carga elétrica é quantizada. A carga elétrica é quantizada. Ou seja, você só encontra valores múltiplos de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Começaram a perceber no mundo que vocês estão entrando? Bem-vindos à eletricidade, carga elétrica já era apostila exercícios. Muito bem, moçada, fechamos essa aula de hoje. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, apostila mágica. Link da apostila está aí na descrição. Não se esqueça, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.